Bom, eu não vou perguntar se é tudo natureza hoje. Desinformação para todos nós, né? É realmente uma loucura isso que a gente está vivendo, tem muita coisa acontecendo, e enfim, eu voltei, né? Conversar com vocês um pouco, vamos fazer uma coisa diferente hoje, tá bem? Eu tenho uma obra maravilhosa, é uma pesquisa, ela é interessante, ela é diferenciada, assim como esse canal nos fala. Eu decidi trazer uma resenha e pra gente falar um pouco do que realmente nos interessa, do que nos mantém vivos, que é a arte milenar da tatuagem. Eu ganhei esse livro em 2019, quando ele foi pré-lançado. E eu mergulhei no livro, ele é excelente, é como se fosse um documento histórico do Brasil sobre tatus. Uma história da tatuagem no Brasil, de Silvana Gerra, ou Gea. Ela remonta a história da tatuagem no Brasil do século XIX até 1970. Ela diz que tem um compromisso com a chamada história pública, prestou um serviço primoroso, na minha opinião, em forma de livro para todos os brasileiros, né, os que se sentem sujeitos de si mesmo, digamos assim, os que são sujeitos de si mesmo, realmente, e os que amam tatuagem. Acho que ela está falando com a gente, né, filtradinhos? Não? A viagem através do tempo é dividida em 9 capítulos e eu vou comentar aqui nesse vídeo alguns, os que me chamaram mais atenção. Uma pesquisa sobre portos e marítimos. E aí ela vai passando por africanas e africanos, artistas, imigrantes, afetos, trabalhadores, trabalhadoras, marginalidade, entre outros. Eu não vou comentar todos, né? Vocês vão ter que ler o livro, né? Como diz o Bueno. Ela começa explicando que a palavra tatu foi registrada pela primeira vez no diário do capitão James Cook, lá em 1780. No relatório, ele informa sobre a palavra tahitiana, que se dirigia à prática de sua execução pelo som. Eu estou dizendo isso para vocês. Passa a ser usada por marinheiros no mundo todo. Eles eram tatuados por esses povos do Pacífico, provavelmente, e apesar de vários outros povos, né, praticarem também essa arte, essas marcas na pele, a palavra tahitiana nomeou essa prática no mundo. Em 1802, era comum marinheiros se tatuarem no pulso nome e sobrenome. Caso o navio deles naufragasse, eles eram reconhecidos, poderiam ser, né, reconhecidos. E eles também tatuavam o nome dos seus amores no peito. Eu o conheci em 1906 em Madrid, logo que deixei a Córcega, minha terra natal. Vi anunciada num cabaré e me apaixonei por ela. Viemos juntos alguns meses depois, e posso dizer que fomos felizes. Tive que deixar a Espanha, eu quis levá-la comigo, mas a Anunciata tinha mãe e não podia abandoná-la. Parti sozinho. Embarquei num cargueiro em Marsella que se dirigia ao Oriente. Fui como padeiro a bordo, que era a minha profissão em Marsella. Encontrei a bordo um perito no assunto. Contando-lhe a minha saudade, ele me lembrou que eu deveria gravar a fisionomia da Anunciata no peito. Aceitei. Por uma fotografia que eu tinha dela, esse homem que se chamava Ramon gravou no meu peito a cara dessa mulher. Ela fala sobre como a tatuagem era uma cultura das camadas mais pobres até a metade do século XX. Histórias que são realmente impressionantes sobre a manipulação da imprensa da época, da literatura policial, mais precisamente, da época, e da identidade dessas pessoas que era completamente deteriorada. Ela chama a atenção sobre esse livro ser sobre a tatuagem no Brasil e não sobre a tatuagem brasileira. Vês? Aquele pequeno é marcador, faz tatuagens, ganha a vida com 3 agulhas e um pouco de graxa, metendo coroas, nomes e corações nos braços dos vendedores ociosos. João do Rio, Pequenas Profissões, 1904. A pluralidade de pessoas que povoaram esse país a partir do século XIX. E como na Europa e na América do Norte, principalmente as prostitutas e pobres, né, e os pobres, as mulheres transgressoras se tatuavam. As fontes onde ela foi buscar tem um acervo incrível de fotografia e reportagem. Você que gosta de tatuagem, você vai se divertir. Tenho certeza disso. As tatus eram feitas nas casas, nas ruas, nos terreiros, nos navios, nos quartéis e nas prisões.
com agulhas, espinhos, cacos de vidro e outros materiais cortantes. Os pigmentos usados eram muitos: tinta da China, o vermelhão, a tinta comum, fuligem, graxa, anil, fuligem de maço de cigarro, combustão de querosene de lamparina, papel queimado, umedecido com querosene de lamparina, óleo de castanha de caju, tintura de genipapo verde, tintura de capa-roça, fuligem de picumã, entre outros. Ela também explica todos os pigmentos aqui, desde as primeiras reproduções pictóricas no sul da Itália, que eram as mesmas dos cristãos que se dirigiam à Terra Santa desde 1600 e 1700, até os registros de tatus estadunidenses do final do século XVIII, que sintetizaram as tatus mais populares de todos os tempos. Personagens reais da nossa história, registrando e falando sobre as tatuagens com verdade e muita poesia. A chave é o estúdio mais antigo do mundo, provavelmente, e fica em Israel. Eu achei aqui uma passagem que, por curiosidade, também tem um paralelo com uma história da minha família. A partir do século XVI, há seguintes registros das tatuagens feitas por peregrinos europeus em Jerusalém. Como prova e um souvenir da estadia na Terra Santa, tatuava-se a cruz ou outro símbolo cristão, muitas vezes relacionado com o martírio de Cristo. Ou ainda, era uma maneira de se sentir que as marcas eram as próprias chagas do Cristo, como expressou um dos peregrinos. Foi no século XVI também, segundo Rocha Peixoto, que soldados portugueses se tatuaram com o Cristo ou com inscrições de emblemas figurativos da sua tragédia neste mundo. No capítulo Africanas, ela começa explicando a diferença entre os vários povos que vieram embarcados aqui como nos navios escravizados. A maioria tinha marcas na testa e nas têmporas, descritas como os riscos ou piques. Alguns no peito, entre as sobrancelhas também. Ela chama atenção para essa diversidade, explicando que eram culturas diversas entre esses povos africanos. As suas respectivas marcas eram marcas sociais. Fim da chegada dos africanos no Brasil, nação, foi um termo que várias religiões afro-brasileiras continuaram adotando, direta ou indiretamente, seja para distinguir um tipo de candomblé ou uma nação, Jeje, Queto, Ijexá e etc. Os nomes das nações foram incorporados à memória coletiva de parte dos brasileiros que se lembram cotidianamente de seus antepassados nos terreiros. Muito da memória da África ficou dentro da religiosidade. A maioria das marcas na testa e nas têmporas descritas, algumas vezes com riscos ou piques, alguns no peito, 2 tinham sinais entre as sobrancelhas. Thomas Moange tinha sinais na testa semelhantes a pontas de rosário. Romain Moange, várias borbulhas na cara. Contento-nos usava brincos e colares de pedras preciosas, segundo ele, presentes dos Estados Unidos e do primeiro-ministro inglês. Além de uma tanga cravejada de ouro e pedrarias, uma peruca trançada e um gorro encarnado completavam um visual exótico. Aqueles que adquiriam características estranhas para ganhar dinheiro nos diversos shows de variedade do Ocidente. Nas palavras de um jornalista da época, as tatuagens eram formadas por figuras de predileção de arte chinesa, dragões em larga escala, panteras, hipopótamos, rinocerontes, pavões, camelos, monstros de fábula de toda forma e feitios, como se encontram nos charões da Índia. Uma bicharia inqualificável, em uma palavra, capaz de encher o maior dos museus. No capítulo Mulheres, ela contou como se tatuavam e o que faziam aquelas mulheres na época. Bom, se a história da tatuagem masculina é obscura, a história da tatuagem nas mulheres é ainda mais. Nas teses médicas, nos estudos de autoridades policiais e nos jornais, quando as tatuadas eram mencionadas, geralmente eram mencionadas como prostitutas ou feridas nesse contexto como tal. Tem muita história interessante sobre as mulheres aqui. Ela dedica várias páginas a uma história, a história de Beatriz.
que foi a mulher mais encarcerada da história. Beatriz, a flor da pele. Espalhada pelos jornais cariocas de 1919 a 1948, uma sequência de notícias forma um folhetim voluntário. Ela narra as desventuras da tatuadíssima alagoana Beatriz Barbosa, do Rio de Janeiro. Beatriz foi presa na maior parte das vezes porque estava na rua, porque bebia, porque não tinha um endereço fixo. Cometeu pequenos furtos, uma colcha de cama, vestidos, pequenas quantidades de dinheiro. Pelo roubo de uma colcha, porém, amargou uma pena 4 vezes maior. Nasceu no final da década de 1890 em Alagoas. Quando chegou à então capital federal, ao verão do século XX, morou no Morro da Favela. Mestiça, foi descrita em jornais e processos como cabocla, parda, branca e mulata clara. Por cima da pele mutante e furta-cor, tinha os braços e o peito cobertos de tatuagem. Em 9 de setembro de 1948, Beatriz ganhou as ruas novamente. Com 50 e poucos anos, esse foi o seu último rastro encontrado. O que faz com que uma mulher tão audaciosa, alguém que não merece viver, no entanto vive, sem governo, sem vergonha, sem juízo. Puta. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham curtido. Espero que vocês comprem o livro, que vocês vão pesquisar. Como eu tinha dito antes, tatuagem é muito mais. Além disso, tem muita coisa envolvida na tatuagem, ela é muito antiga e ela merece um respeito e um carinho por todos nós, de todos nós que vivemos. Deixa seu gostei se você quiser, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais se você quiser. Tchau!